bom que nós reservamos esse tempo para ouvirmos o que o Senhor tem para nós, né? É muito bom quando a gente se une. A gente lamenta, né, o número de mulheres e tantas outras da igreja que precisavam estar aqui, porque a gente sempre precisa aprender, não é verdade? Nunca é demais e nunca a gente deve achar que já está pronta. Quando você estiver pronta, você me convida para o teu velório. Tá bom? É assim. Quando você disser que está pronta, Jesus vai te carregar lá para cima. Porque quando a gente estiver pronta, não precisa mais ficar aqui. Aqui é a jornada, né, da peregrinação para chegarmos na Canaã celestial. Quando você estiver pronta, é porque a jornada acabou. Aí você me fala que eu vou me preparar para o velório. Tá bom? Mas, enquanto isso, em nome de Jesus, a gente vai aprender de Deus. A gente vai aprender daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Eu vou pedir a alguma das irmãs, não precisa ser com o meu, pode ser com o seu celular, que você bata fotos, né? Tire fotos de todo esse movimento. Eu vou pedir às meninas da cantina, né, da cozinha, para que, assim que já servirem, venham e se assentem e vamos participar todo mundo, amém? Para que a gente não fique, né, umas lá, outras cá, e só um pouco né, recebe, as outras não. Então, eu gostaria que você fizesse essas duas coisas. As irmãs da cantina, né, da cozinha, possam fazer o que tem que ser feito e vir a se assentar. E nós aqui, as que puderem, fotografem, né? Registrem, porque eu jogo no site lá da igreja, lá no Face da igreja, nas redes sociais, para divulgarem aquilo que Deus está fazendo conosco. Amém? Mas, enquanto isso, vou esperar elas trazerem para a gente orar ao Senhor. Nós já tivemos um tempo bem gostoso de adoração, né? Muito bom esse louvor, né? O louvor de abertura, maravilhoso, que é o louvor Me Ama, né? Esse louvor é muito próprio, até mesmo para aquilo que vai ser o tema de hoje, que nós vamos falar da dinâmica da personalidade, que vai falar quem sou eu, né? O que está dentro de mim, como que como é a personalidade das pessoas que estão dentro da minha casa, né? Como que eu lido com isso, o que é chato para mim, o que não é chato. Então, todas essas dinâmicas a gente vai aprender, e nós vamos aprender aqui. Eu fui muito abençoada com esse estudo, porque você aprende como lidar, e algumas coisas você vê o espelho, né? Parece que te puseram um espelho assim, na sua cara, e você se vê. Outros momentos, você vê as pessoas da sua casa, né? Mas porque não fala só como é que chama? Das virtudes, mas fala dos defeitos, né? Então, é muito aquilo, né? Então, você vai se vê os outros, mas aí, quando fala da maneira como você deve lidar com aquelas diferenças de personalidade, aí você vê que você tem que aprender um monte de coisa para que você viva bem. Não é verdade? Então, muito legal. Eu gostei muito desse estudo, né? E vai nos trazer, assim, bastante crescimento. Amém? Então, podemos orar agora que... Acho que já... Olha, o Lorival. Glória a Deus, Lorival. Parabéns, porque você está aqui, viu? Eu sei que você foi escalado, mas você está indo muito bem na sua escala. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos orar? Amém? Vamos lá. Eita, vamos esperar bater o selfie ali, tirar o selfie. Pronto. É que enquanto está cheio, tá, né? Não, enquanto que eu digo que está cheio as bandejinhas, né? As cestinhas, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor já falou conosco. O Senhor já nos abraçou aqui. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, porque a tua palavra diz assim: onde tem um ou dois reunidos no teu nome, o Senhor está ali. Mas a tua palavra também diz que o Senhor está com só um, porque esse um tem o teu Espírito. E a tua palavra assegura que o Senhor nunca nos deixa e nunca nos abandona. Então,
o Senhor está aqui, está conosco, está comigo, está com a minha irmã. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tua presença é muito preciosa. Inclusive, Deus, mais do que preciosa, eu quero te dizer, e eu sei que as minhas irmãs concordam comigo, que o Senhor é indispensável, é o melhor, é tudo que a gente precisa, é a parte mais excelente, é a parte que nos cabe dentro do nosso coração, é a parte que necessitamos. Senhor Jesus, fala conosco, continua falando, ensina-nos a nos relacionarmos uns com os outros, ensina-nos a aprendermos que todas as personalidades foram criadas por Ti, e elas têm o seu lugar de valor, elas são preciosas nas suas diferenças, e os defeitos são para nós aprendermos. Quando eles são em nós, aprendemos e crescemos. E quando eles são nos outros, nós crescemos com as dificuldades. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor possa usar a minha vida para a glória do teu nome. Que o Senhor me ajude a interpretar esse estudo de uma forma muito clara, para que as minhas irmãs possam ser abençoadas. Eu entrego a minha vida à disposição do teu Espírito e eu me sujeito a Ele de bom grado. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Eu vou fazer assim, um momento eu vou ficar de pé e no outro momento eu vou fazer o que vocês fizeram e vou ficar assentada. Amém? Aí eu descanso as minhas pernas e também fico pertinho de vocês, mais aconchegada, e a gente participa da mesa juntos. Mas, por enquanto, vamos começar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Amém? Até no versículo 13, eu vou ler também, que diz assim, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém? Porque fala de fortalecimento do coração, né, para que a gente se mantenha de uma forma a andar em retidão. Então, está tudo dentro. Mas o destaque do versículo 12 é crescimento em amor. Amém? O destaque do versículo 12 aí é crescer amando. E amar não é muito fácil, tá? Porque a gente costuma alinhar ou colocar junto o amar com o que a gente gosta, com o que nos faz bem, com o que nos trata bem. E não amar aqueles que são diferentes de nós. Né? Então a palavra de Deus nos encoraja a que nos esforcemos, e isso o apóstolo Paulo fala como uma oração para os crentes da igreja de Tessalônica, mas também como uma profecia. E ele diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor de que vocês têm uns para com os outros e para com todos. A exemplo, ele coloca a vida dele como um exemplo. Então, o desejo do coração do apóstolo Paulo é o meu também, que o nosso amor possa transbordar nas nossas relações, assim como o amor de Cristo por nós é independente das nossas diferenças e das nossos erros e dificuldades. Amém? Há um desejo no nosso coração, e eu acredito que mesmo que você tenha muitas dificuldades de relacionamento com as pessoas, a começar do lar, e nós vamos colocar isso bem primeiro para a família, amém? E depois a gente estica, né? Abre para igreja e sociedade.
né? Mas vamos trabalhar a questão de relacionamentos a começar da nossa casa. Porque a nossa casa é o nosso primeiro mundo. Se a gente não aprende ali, automaticamente nós vamos fazer exatamente o que não aprendemos fora, no mundo, na sociedade, na igreja. Por exemplo, coisas que acontecem na igreja com problemas de relacionamento, certamente, isso é sem erro, sem dúvida, certamente você já fez isso várias vezes dentro da sua casa. Tá? Então, não é diferente. Então, nós precisamos trabalhar os relacionamentos a começar da nossa casa. E eu sei que você deseja, mesmo que você tenha dificuldades de se relacionar de forma amorosa, mas você deseja que os teus relacionamentos, ou que você vivencie relacionamentos mais amorosos e mais pacíficos. Por mais que você seja muito brava, você gostaria de viver em paz. Você gostaria que as coisas fossem diferentes, que derretesse, assim, que derramasse mais amor, né? Na vivência dos teus relacionamentos. E menos ira, menos contenda, menos nervoso. Não é verdade? É o desejo dos nossos corações, né? Eu sei que nós, mulheres, vivemos muito agitadas, algumas mais do que outras, porque já tem a agitação, né, como característica da sua personalidade, e a gente vai ver isso aqui, tá? Mas, mesmo que você tenha esta característica de ser mais acelerada, lá no fundo, você deseja que tudo isso contribua para que os seus relacionamentos sejam mais amorosos. Amém? Porém, a gente precisa entender que é necessário trabalhar na construção desses relacionamentos. É preciso trabalhar. Não cai do céu e não muda com uma oração na cabeça, né? Porque nós que somos renovadas, né? Porque na igreja tradicional ninguém ora por ninguém, ninguém pede oração, é uma coisa. Mas na igreja renovada, a coisa é assim, a gente acha que tudo se resolve com a oração só. Né? Só pôr uma mão na cabeça já está resolvido, né? Mas não é por aí. Né? Não é só isso. É importante a oração, sou super a favor, claro, e sempre faço isso. Primeiro trabalho a área espiritual, porém, muitas coisas não é só oração. É Deus, você vai orar, Deus diz, escuta, filha, procura conhecer mais sobre quem você é. Descubra por que você é tão nervosa. Descubra por que você é tão estourada. Descubra por que aquele teu filho ou aquela tua filha não tem bom relacionamento com você. Procura conhecer sobre as personalidades. Sabe assim? Deus quer nos falar. Ele quer nos fazer ter conhecimento. Com o quê? O conhecimento das dinâmicas, que é o tema desta noite, as dinâmicas de personalidade. Isto é, como cada personalidade se desenvolve, como que elas são, quais são as características delas, tá? Eu vou passar para você daqui a pouco, não agora, mas como a gente não tem projetor, todas estão com seus celulares aí. Quem não tiver, pega aí da sua irmã, tá bom? Eu vou passar para vocês, né, o quadro desses, porque a gente vai trabalhar muito nisso, e aí você vai ter um quadro que vai demonstrar as personalidades. Como que cada uma das personalidades, são 4, né, estilos de personalidade, e aí você vai ver como, e as características, tudo vai estar em cima daquelas características, tá? E aí você vai ver aonde você se encaixa. Quando você começar a ler, a gente vai ler juntas, né? Quando você começar a ler, você vai ver, vai se identificar em vários pontos, né? Vai começar a enxergar o parente. Entendeu? É muito legal. E aí você vai vendo por que aquele parente faz aquilo que você não faz. Porque ele está dentro daquela classe de pessoas, ou está inserido, né, naquela característica de personalidade. E, obviamente, vai ter algumas personalidades, você não vai ter só um estilo de uma só. Você vai ver que você vai ter um pouquinho, pelo menos de 2 ou até 3. Tá? Você fala, nossa, misericórdia, mas é verdade. Tem coisa que você vai achar-se lá na outra personalidade, você achou que nem era tão parecido, mas você faz aquilo lá.
Então, aí você vai ver que você está inserido em pelo menos de 2 a 3. Tá bom? E não só uma. Amém? Outra coisa que a gente precisa entender, e eu orei aqui, que Deus deseja que nós possamos amar as pessoas através da personalidade que Ele nos concedeu. Que é possível, sim, nós amarmos as pessoas através do nosso jeitinho. Ele quer usar esse jeito. E não para a gente dizer, não, é horrível, eu gosto daquele jeito, o meu é... Não, a gente precisa aprender a nos amarmos. Por quê? Porque foi Deus que nos criou assim. Obviamente, todas nós, ninguém escapa disso, todas nós não estamos purinha na personalidade, nas características de personalidade que Deus nos deu. Por quê? Nesse percurso todo, desde o ventre de nossa mãe, nós tivemos um monte de situações e circunstâncias que acabaram também pintando ali algumas cores que às vezes não são tão bonitas, que a gente costuma falar personalidade deformada. Então, precisa o Senhor trabalhar para que você ressalte as coisas boas e possa controlar e tratar aquelas pinturas ruins que a vida, por causa dos traumas, das dificuldades, tingiram em nós. Amém? Então, estamos entendendo até aí? Então, vamos lá. Como desenvolver a dinâmica da personalidade? A primeira coisa, tenha sensibilidade para com os outros. Seja sensível. Como você começar a desenvolver a dinâmica da personalidade? Você precisa aprender a ser sensível. Sensível é entender por que a pessoa agiu daquela maneira. E não somente ficar achando que lá atrás tem uma coisa ruim, como, não. Entender que ela age daquela maneira com uma naturalidade que advém da sua personalidade. Ela não faria diferente, mesmo que tenha as deformações, mas o jeito daquela pessoa é assim. Então, tratar com sensibilidade. Seja sensível a conhecer por que aquela pessoa age daquela maneira. Porque ela tem essa característica de personalidade. Então, vamos lá. 3 dicas que ajudarão a começar a você ser sensível. Tá? Tenha cuidado ao classificar os membros de sua família. Aí começa por você mesmo. Tá? Lembre-se, julgamentos impulsivos podem ser errados. Quando você julga, lembra que eu falei que nós vamos começar trabalhando na família, tá? Quando você julga de forma impulsiva, é aquele julgamento que você faz sem olhar com sensibilidade, que aquele jeito não foi para bater em você, não foi para te ferir, não foi para te machucar. Mas aquele jeito é porque é característico da sua formação, da sua personalidade. Deus fez assim, e aquilo não foi intencional. Entende? Tá? Então, seja menos impulsiva ao julgar aquilo que está errado. Assim, em vez disso, tenha como objetivo desenvolver uma apreciação sincera por todos os tipos de personalidade em sua família. Diga, apreciação. Então, desenvolver apreciação sincera por todos os tipos de personalidade em sua família. Isto é, procura em cada personalidade, porque cada um é diferente, né? Não adianta, você tem 2, 3 filhos. Cada um tem uma personalidade. E o marido tem outra e você tem outra. Eu, que na minha casa tem 3, né? São 4 homens. Podia ser tudo igual, né? Não. Cada um é de um jeito. Até um que parece um pouco mais com o outro, quando você convive mais assim, você vê que é muito diferente.
Então, desenvolve o quê? Desenvolva uma apreciação sincera. Tá? E nós vamos até ter dicas como você ser sincera ao elogiar. Nós vamos ter a parte dos elogios. Tá? Não use, outra dica, não use essas informações para justificar suas próprias fraquezas. Frases como, eu não posso fazer nada, eu sou assim mesmo. Estas frases não devem ser ditas. Procure apreciar a si própria com relação à sua personalidade, mas não se justifique em cima das suas próprias fraquezas. Como frases, eu não posso fazer nada, é o meu jeito de ser. Entende? Isso não é algo que vai trazer um desenvolvimento amoroso nas suas relações, tá? Terceira dica, nunca exponha os pontos fracos dos outros membros da família, especialmente em público. Esse gesto impensado pode humilhar um filho ou cônjuge e atrapalhar o crescimento dele. Gente, isso é tão precioso. É tão precioso. Diga nunca. Então, isso tem que estar bem firmado na nossa cabeça. Nós somos, como mulher, por sermos mulheres, muito impulsivas. E essa impulsividade, a marca desta impulsividade está especialmente na fala. E nós somos caracterizadas assim como aquela, né, do reino animal, animal racional. Nós somos classificadas como aquela que fala milhões de palavras e ganha de toda a criação, inclusive da do homem. Então, fica muito fácil a gente ultrapassar esse limite e acabar expondo as fraquezas, os pontos fracos dos membros da nossa família. E quando é em público, quando é dentro de casa, já não é bom. O que eu quero dizer? Isso é uma coisa que eu vou passar para as irmãs como experiência própria. Um defeito que você ressalta no seu filho, sua filha, tá? Que você, olha o que eu estou dizendo, você é mãe, você é materna, autoridade. Um defeito que você ressalta, mesmo que seja real, lembra? Sincero, mas o sincero para a apreciação e não sincero para expor pontos fracos. Um defeito que você, mãe, que eu como mãe, ressalte na vida de um filho, uma filha, é uma marca, tem um peso muito grande e pode levar para o resto da vida. Então, pensa muito em ressaltar pontos fracos, pontos ruins na vida dos seus filhos. Viu? Do marido, nem tanto, porque já cresceu, mas isso pode trazer problemas no relacionamento seu. Tá? Mas evite ressaltar pontos fracos nos membros da sua família. Lá na sua casa, mesmo que você esteja à vontade, evita, porque isso rotula e vindo de você tem um poder e uma autoridade espiritual que entra e marca. Não é brincadeira isso, e eu falo por experiência própria, infelizmente, mas cresci. Tá? Então, agora, esse gesto impensado pode humilhar, não só humilhar, mas atrapalhar o crescimento. E se for no seu cônjuge, vocês não crescem beneficamente, mas de forma a terem problemas de relacionamento. E aí, o que acontece? Você não recebe o melhor que você pode receber da relação marido e mulher. Viu? Ressaltando defeitos. Vamos lá. Agora, a segunda coisa que é importante na dinâmica da personalidade. Descobrir quem você é. Abra sua Bíblia lá no Salmo 139.
Agora eu vou fazer diferente, eu vou falando e tomando. Porque a última vez, né, eu falei e não tomei, ficou o negócio gelado, e aí ficou feio o negócio, né? Salmo 139, esse salmo é um salmo maravilhoso. Nós vamos ler, vamos ler do versículo. Todo esse salmo fala assim da criação maravilhosa que o Senhor Mas nós vamos ler do versículo 13 e o versículo 14. Vamos ler até o 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém? Diga, eu fui criada de forma especial e admirável. Eu sou uma obra maravilhosa das mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente precisa fazer conosco mesmas. Descobrir quem somos nós. Então, como descobrir? Descobrir a nossa personalidade. Descobrir através do quê? Das experiências de vida. Então, você começar a trazer à memória aquilo que você tem experienciado. Outra coisa importante, histórico familiar. Procure saber que criança você foi, como você se manifestava com os seus coleguinhas, com as suas coleguinhas, como que você era na escola, se chorava muito, se não chorava, se tinha amizade, se não tinha amizades, se falava demais, se chorava demais, se falava de menos. É importante a gente fazer este levantamento. Porque, às vezes, você está vivendo um tempo agora até de sufocamento, ou de ausência de coisas, ou de transbordamento de coisas, que diz respeito àquilo que você foi lá no seu histórico de vida familiar. E às vezes, aquilo aconteceu por falta de alguma coisa, por causa de uma carência, ou por causa de uma tragédia, ou por causa de uma fatalidade circunstancial familiar. Então, é importante. Eu lembro que eu descobri a respeito de alguns medos que eu tinha e que eu olhava para as outras pessoas ao meu redor, depois de já jovem, moça, e até, porque eu descobri isso, acho que eu já estava casada. Porque as outras pessoas reagiam de forma diferente a que eu reagia diante de algumas situações. Então, eu falei, isso não é normal. Porque várias pessoas reagiam de forma diferente, tipo, mais light. E eu reagia com meu coração acelerado, ficava com medo, sabe? E ficava agitada, eu saía correndo, eu não queria ouvir. Eram umas coisas assim meio estranhas. Mas eu, mesmo tentando lembrar, eu não conseguia. Então aquilo começou a me incomodar. Não era normal. Então aí eu chamei meu irmão mais velho, né? Mais velho que eu, pelo menos, 4 anos mais velho. E aí eu perguntei para ele. Eu falei, mano, eu tenho um medo, uma coisa muito esquisita. Toda vez que acontece, ou eu ouço falar de, sei lá, de não é nem fatalidade, mas de uma briga, de confusão, tipo, que alguém bateu em alguém, ou que alguém está sangrando, alguma coisa assim, só que não é normal. Ninguém gosta de ouvir essas coisas, né?
Vamos ser sinceras. Mas era muito estranho. Era um negócio que me fazia tanto mal. Eu ficava até sem controle. Aí, eu perguntei para ele, na hora, eu falei para ele, aconteceu alguma coisa comigo que eu não saiba? Aí ele falou, mana, eu sei porque que você não gosta de ver sangue, porque isso, porque aquilo. Aí eu falei, sabe? O que aconteceu? Ele falou assim para mim, mana, você, eu e a Raquel, né, que é a minha outra irmã um pouquinho mais velha que eu, que hoje já está com Jesus na glória, ele disse assim, nós vimos a Nira, que era a nossa madrasta, chegar na igreja, nós estávamos na igreja já, e ela não veio naquele horário. Ela deixou para vir depois. E aí, ela chegou depois, só que no percurso, porque nós morávamos no Rio de Janeiro, se hoje o Rio de Janeiro é aquilo que vocês veem, imagina naquela época. Claro que não estava com todas aquelas favelas tal, e o tráfico dominando, tal, mas era um lugar muito precário, não tinha luz nas ruas, as ruas não eram asfaltadas, nós estamos falando, gente, 45 anos. Tá? Olha quanto tempo. E não sou velha, não, tá, gente? Então, entende? É muito tempo. Aí ela veio naquele trajeto no escuro, sozinha. Não tinha o tráfico, mas tinha assaltante. Sempre teve bandido, ladrão, né? E também tinha estuprador, que chamava naquela época de tarado. Lembra dessa palavra? Alguém, né? Chamava tarado, né? Olha que nome estranho, né? Então, chamava-se tarado. E ela foi agarrada. Olha que tragédia. E olha para vocês verem, eu pensava que tinha sido a morte da minha mãe, que eu via ela com os algodões no caixão, tal. Isso marcou minha vida para outra coisa. Mas disso que eu estou falando. Ela foi agarrada e ela lutou corporalmente, com todas as forças dela, contra o bandido, contra o tarado. E chegou na igreja ensanguentada. E ela era branquinha. Imagina, gente. E nós éramos tudo pequenininho. Eu devia ter 4, 5 anos de idade. E o meu irmão, minha irmã 6 e o outro irmão 8, que é esse que me contou. E aí ele disse para mim, ele falou, eu falei, mas eu vi isso? Não lembro. Ela falou, nós vimos. Porque ela chegou na frente de todo mundo, o culto já tinha começado. E aí ela chegou e ficou do lado da casa de um irmão que morava do lado da igreja. Ela foi para a casa desse irmão. Só que quando a notícia chegou, todo mundo saiu. E nós, como éramos da família, nós fomos lá. E aí nós vimos. Aí eu falei, eu estava junto? Ele falou, estava, mana, todos nós vimos. Foi horrível. Ela estava toda ensanguentada. Vocês estão entendendo como que a gente precisa saber por que daquilo? Senão a gente fica achando, primeiro, acha que a gente é exclusiva, dodói, só tem nós só temos a dor, não mexe comigo que eu sou meu jeito, é assim. Não é jeito, era uma deformação da personalidade. Então, conhecer o seu histórico, conhecer quem você é, tá? Inteligência, o grau de inteligência, não ficar se chamando de burra, saber que você tem um grau de inteligência capaz de fazer determinadas coisas muito melhor, não no sentido de ser orgulhosa com relação ao seu irmão, a sua irmã, o seu irmão, não, mas saber que Deus te deu uma capacidade naquela área especial. Então, você saber o que tem de inteligência em você, isso é importante para você se dar valor, para você poder ajudar as pessoas naquilo que você é melhor. Você vai tornar as suas relações muito mais dinâmicas, muito melhor. Amém? Cultura, sociedade, crenças religiosas, criação e traços de caráter influenciam o modo como nos comportamos. Tá certo? Então, saber de cada uma dessas coisas. Questão de crença, maneira... aqui todo mundo é evangélico. Mas se eu for perguntar a respeito da fé de vocês, cada uma tem um jeito, né?
A gente procura trazer todo mundo na caçamba e fazer como nós, e crer como nós, e ser vencedoras, não é verdade? Mas cada um tem um jeito, cada um caminhou um pouco mais na fé, cada um conhece um pouco mais ou um pouco menos. Então, é importante você saber disso, tá? E os traços que influenciam nesses comportamentos. O estilo de comportamento se refere à maneira como agimos em diferentes situações e lugares. Eu vou precisar ler, porque tudo aqui é muito importante, eu não posso falar só de mim, tá? O maior impacto no nosso comportamento deve-se à personalidade que Deus nos concedeu. Esse é o maior impacto no nosso comportamento. É o que Deus nos deu. Ele deu essa personalidade. Nós nos lemos aqui, de forma maravilhosa, fomos criados. E Deus que nos criou. Ele nos teceu. Então, é admirável, é maravilhoso, maravilhosa aquela personalidade. Terceira coisa, conheça os 4 estilos básicos de personalidade. Aí eu vou mandar para você, porque a gente trabalha junto, tá? Ó, eu vou mandar pelo WhatsApp, tá? Eu vou mandar para as que eu tenho aqui, tá? E as que eu não tenho, passa para as outras que estão aí, tá bom? Vamos ver, acho que eu tenho quase todo mundo. Vamos você fazer isso não, menina. Vá com isso, menina, vai me ajudar aqui, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou indo, peraí, Vanessinha, cheguei em você. Não, peraí. Ai, Ana Luísa, não. Tá bom. Ó, mandei. Você mandou só para mim? Não, mandei para você, para Juliana, para Ana Paula, para Então, Márcia. Tá bom, a gente distribui lá. Tá. Então, vocês se virem lá, tá? Ó, aí a Kátia, eu tenho você também, né, Kátia? Eu tenho a Mara. Peraí. Você manda? Então, enquanto isso, eu vou falando aqui, tá, gente? Isso aí vai ser legal, porque vocês vão ter, vocês vão poder ler, estudar sobre isso e tal. Então, vamos lá. A gente precisa conhecer os 4 estilos básicos de personalidade. A maioria das pessoas, aquilo que eu falei no início, é uma mistura de 2 ou 3 estilos. Ó, então, nós estamos, é aquilo que eu falei. Eu me vi numa... quase toda, né, em um só, depois eu fui lendo as outras, fui me achando em mais 2, tá? Então, por isso, ao você ver aí as descrições, você poderá ver a si mesma em 1, 2 ou 3 estilos. Comece identificando os pontos fortes de sua personalidade, tá bom? Pontos fortes de sua personalidade. E também as suas limitações. E então, veja se do mesmo modo consegue identificar os outros membros da família. Seus relacionamentos melhorarão quando? Olha aí, se você não tem. Quando você descobrir os estilos de personalidade em seu lar. Quando você começar a identificar, esse filho tem esse estilo, é por isso que ele não faz isso. Não adianta eu ficar forçando, ele não vai fazer. Tá? Então, descubra os estilos. Depois, ajustar o seu próprio estilo de comportamento para complementar o dos outros. Ajuste o seu estilo ao do seu filho, da sua filha, do seu marido. Ajusta. Aquilo que você não tem, ele tem. Aquilo que você tem mais e ele tem menos. Faça um equilíbrio nesta qualidade. Amém? E os defeitos, um ajuda o outro. Terceira dica, conselho, melhorar suas habilidades de comunicação com palavras que edificam outros, tá? Melhore suas habilidades de comunicação com palavras que vão edificar a outra pessoa. Reduza áreas de conflito. Sabe aqueles momentos que toda vez que vocês estão juntos, batem de frente, quando falam de uma determinada coisa, reduza estas áreas de conflito. Não fale daquilo, porque vai dar problema. E por que vai dar problema? Porque é um endemoniado mesmo. Não, porque ele tem um estilo de personalidade que não é parecido com o seu.
Entende? Então, você está vendo que está dando conflito naquela área, reduza o conflito. Fazendo o quê? Não tocando naquele assunto, não cutucando aquela área, não pontuando aquela falha, aquela fraqueza. Entende? Reduza a área de conflito, tá? Vai começar a melhorar o seu relacionamento. Então, vamos lá. Estilos de personalidade, modelo DISC, foi o que eu te mandei aí, tá? Então, nós temos ágeis e extrovertidos. Os ágeis e extrovertidos, eles são diretos, eles são decisivos e costumam ser dominantes, tá? Então, vamos ver. A característica das pessoas que têm personalidade ágeis e extrovertidas. O que costuma focar, o que costuma fazer, tá? Elas são focadas em tarefas. Elas são agitadas, ágeis, elas vão querer fazer as coisas, tá? Raciocínio rápido. Enquanto o outro está pensando, o ágil já vai, pá! Ela já tira, tá? Confiante, sabe por que quer, tem certeza. É um líder nato, aonde chega, em grupo que chega, ela domina a direção, tá? É uma pessoa ágil, direta. É positivo, é poderoso, tipo, não chega mole, mas chega chegando, entendeu? Não é de mitideza, é de firmeza, tá? Autossuficiente, entende? Pode deixar que eu faço. Não, eu sei. Pode deixar, eu consigo. Tá? Orientado por objetivos. Se não tem objetivos aquilo, não vai. Tá? Se orienta quando tem objetivo. Líder de primeira linha, vê tudo de forma globalizada. Não vê assim um ponto, um cisco no meio. Ela vê no geralzão. Assim. Tá? Mas tem as limitações. O ágil, ele tem uma limitação que a gente pode chamar das fraquezas dessa personalidade, é que ele é impaciente. Olha aí, quando a pessoa, né, você está do lado do outro que não é tão ágil, que é mais sensato, pensador, aí o que vai acontecer? Você vai ficar impaciente. Meu Deus, por que não fala logo? Por que não... Entende? Ah, meu Deus, por que não foi? Eu já tinha ido. Por que não falou tudo? Aí está falando, você interrompe. Misericórdia. Acho que tem a cara da pastora aqui. Olha aí, hein? Áspero. E exatamente a aspereza está em cima do quê? Da impaciência. Você vê que a pessoa que está do seu lado, às vezes você casou com um sensato. Você casou com aquele mais quietinho, aquela pessoa que está mais focada, que está lá embaixo, que é o lento e reservado, que a pessoa é sensata, estável, tal. Aí o negócio fica feio. Aí você fica tão impaciente que você começa a ser grosseira. Aí você chega a ser áspero. Depois, aí você cai num outro problema, porque você é muito autoconfiante, né? O ágil é muito autoconfiante, que você acaba querendo dominar tudo. E, às vezes, você faz sem intenção. Você começa a dominar e você acaba, né? Quando a gente já é do Senhor, aleluia, e tratado pelo Espírito Santo, aí o próprio Espírito te ajuda a se enxergar e dizer, essa fraqueza está sendo muito ressaltada agora. Segura a bronca. Existem outras pessoas. Elas também querem falar. Elas também querem dar a opinião delas. Então, aí o Senhor fala, você está dominando tudo. Aí você fica com vergonha. Isso quando você está sendo tratado pelo Espírito Santo. Quando você se deixa, toda a personalidade precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo para ficar legal. Porque senão vai ser ressaltado muito mais as fraquezas, que a gente chama aqui de limitação. Tá? Depois você tem outra limitação, você não tem muito tato. Você chega chegando e você vai atropelando. Entende? Mas a gente aprende.
Não precisa ficar frustrado se você se identificou com essa personalidade. Porque o Espírito Santo trabalha em todas as personalidades. E ele trabalha moldando, diga Deus, pelo poder do seu Santo Espírito, ele molda a minha personalidade para os moldes perfeitos do seu Espírito. Entende, amados? Porque nós estamos contaminadas com a nossa criação, né, lá do Éden, né, lá no pecado. Então, tudo de bom que Deus deu, de estilos que são maravilhosos, sermos diferentes e têm características lindas, elas são, né, assim, atrapalhadas quando nós não somos trabalhados pelo Espírito Santo por causa dessas fraquezas, dessas limitações. É muito mandona e competitiva. São fraquezas e limitações. Não é coisa boa. Essas coisas o Espírito Santo costuma nos mostrar. Amém? Então, vamos lá. O ágil, ele é o realizador. Por conta de ele ter toda essa positividade, ser líder, confiante, ele é chamado de o realizador. Está aí no seu... segunda personalidade. A segunda personalidade são os focados em pessoas. Eles são inspiradores, influentes e interativos. As características, tá? Focado em pessoas e não em tarefas, fica pensando sempre nos outros, tá? É mais pessoas. Articulado, isto é, sabe como falar, coloca as palavras de uma forma assim colocada para não machucar. Vocês estão entendendo aquilo que eu falei no início? Mesmo ágil, trabalhado pelo Espírito Santo, ele pode ser também articulado, ele pode conseguir falar sem pressa, ter um pouco mais de paciência com seu irmão, quando o Espírito Santo molda. Amém? Então, vamos lá. Ele é entusiástico. Ele põe as pessoas para frente. Ele é encorajador. Ele é charmoso, até por conta de ser mais, né, delicado, mais influente, inspirador. É descontraído. É vigoroso. É espontâneo. Demonstrativo, tudo que fala, demonstra como que faz, olha, é assim, assim. Por quê? Porque ele inspira, ele articula bem as palavras. É comunicativo e também é impulsivo, tá? Precisou, estou aqui, tá? Agora as limitações. Ele é focado em pessoas, mas ele também tem uma fraqueza, falar demais. Até por conta de ser tudo isso, né? Sou focado em pessoas, mas às vezes eu não trabalho tanto as tarefas. Eu cuido tanto das pessoas que eu esqueço de um negócio chamado organização. Aí eu acabo ficando desorganizado. Eu lido tanto com a parte humana da coisa e esqueço da parte técnica, tá? Não é detalhista, não foca em pequenas coisas, não é detalhe, não liga. É indisciplinado, é emocional e esquece-se das coisas. A característica dele é o conservador. Vou tomar um pouquinho de chá. Agora vamos ver o terceiro perfil de personalidade, estilo. Focados em tarefas, cuidadoso, correto, criativo. As características do focado em tarefas, tá? Ele é, obviamente, focado em tarefas, ponderado, ele é criativo, ele é sério, ele é analítico, tá? Analisa tudo, calcula, né? É sensível, ele pega as coisas
no ar e às vezes até, né, tem um pouco de essa sensibilidade, acaba tornando ele não muito, vamos chamar assim, não muito relacionável, tá? Ele é organizado, tem altos padrões, musical ou artístico, ele é tendente a essas duas coisas, ou trabalha com arte, ou ele gosta da área musical. Ele tende à genialidade. Amém? Isso é, ele é, em algumas áreas, você olha, ele é um gênio. Ele é bom naquilo que ele faz. É o focado em tarefas, porque ele é cuidadoso, ele é correto, gosta de tudo bonitinho, e ele é criativo, porque entra na parte artística. Ele é correto, entra na parte dos altos padrões, amém? Porém, ele tem limitações. Por ele fazer tudo muito certinho, ele é o quê? Crítico. Ele faz tudo bacaninho, ele calcula, ele é assim, cheio de ser meticuloso. E aí ele acaba vendo os erros das outras pessoas, ressalta muito nos olhos dele. Ele é crítico. Ele sente-se pressionado. O que é isso? Porque ele tende à genialidade, então ele quer fazer tudo com tanta precisão, que às vezes até cansa a gente. Que a gente chega e fala, meu Deus do céu, não precisa disso, ninguém nem vai ver isso, porque você não é essa estilo de personalidade, você vai, entende? Eu já vi aqui meus filhos, meu marido, você está vendo? Você está vendo vocês aí? Ainda não? Não acredito, misericórdia. Que é de 2 a 3, gente. Vocês estão aí, ó. Eu já me vi aí. Estou vendo. Então, vamos lá. Outra limitação. Julga os outros, perfeccionista. Aí colocou essa flor aqui, né? Mas acontece que ela ficou assim. Aí ele, tá bonito. Aí todo mundo achando lindo. Vocês viram alguma coisa de errado? Mas ele é perfeccionista. Então ele vai falar, não, mas ela tem que enfiar aqui no meio. Ó. É tipo um Monk. Né? Quem assistiu aquele seriado Monk, que não aguentava ver um quadro torto, uma barra de calça meio assim, né? Então, ele é perfeccionista. É também desconfiado, porque é muito meticuloso, é muito cheio de ser organizado, né? Então, quando recebe, às vezes, algum elogio, alguma coisa, ele fala, eu não viu tudo. Não está falando a verdade, porque tinha uma coisa assim errada que eu fiz assim e tal. Tá? E é preocupado também, justamente porque é perfeccionista, acha que sempre as outras pessoas não estão sendo sinceras e ele nunca está no nível que deveria, porque ele é perfeccionista. Tá? Então, esse indivíduo é o pensador. Tá? Agora, outra e última, né, estilo de personalidade. Lentos e reservados. É o sensato, o estável e o calmo. Ele é focado em pessoas, ele é ponderado, ele é fiel, você pode confiar nele. Por ele ser focado em pessoas e ele ser calmo, ele ser estável, ele não vai ficar julgando as pessoas, ele primeiro quer saber se aquilo é aquilo mesmo. Então, ele é fiel, tá? Ele é pacificador, está todo mundo querendo brigar, aí está todo mundo discutindo, ele chega com uma palavra e acalma a tempestade, tá? Ele é bom ouvinte, exatamente porque ele é mais calmo. Ele é leal, que está dentro do fiel ali junto, calmo, compreensivo, sabe relacionar-se e é irônico. Esse irônico podia estar lá na limitação, né? Porque ironia, para mim, é um defeito, né? E não uma qualidade. Né? Então, vamos lá. Limitação. Indeciso. Exatamente. Ele é pacificador, ele é bom ouvinte, ele é tudo isso, mas ele não acredita muito nele mesmo.
pessoal gosta dele, é pacificador, tudo, mas ele fica indeciso nas coisas, sabe? Escolhe uma coisa, ele tinha que ter certeza daquilo, mas se outro vem e diz que aquilo lá não é aquilo, que poderia ser diferente, ele fica, então tá. Ele é indeciso, tá? Ele também tem uma limitação, ele é resistente a mudanças. Ele programou uma coisa, fez tudo direitinho, com aquela calma, tudo certinho. E aí está tudo lá no esquema. Aí você vai lá e diz assim, olha, não faz desse jeito, não. Faz de outro, faz dessa maneira, assim, assim. Não. Porque eu já fiz. Espera aí que tem um sem educação aqui. Pronto, abaixei. Ele resiste a mudanças. Ele já fez daquele jeito, ele não quer mexer. Ele não quer mudar. Porque ele fez com todos os detalhes, ele fez pensando devagar. Então, ele resiste a mudanças. Não é muito entusiástico, tipo, olha o que eu fiz, que legal! Olha o que eu trouxe para vocês. Não é. Ele é calmo, ele é tranquilo, não faz alarde. Se ninguém cutucar, ele fala de você. Fala do que você fez, como você fez. Ele fica na dele. Tá? Indiferente, outra limitação, tá? Não sente muito, assim, sabe? Enquanto o outro está chorando demais, entende? Tem uma parte dos meus filhos lá, é muito isso daqui. Teve um dos filhos que, quando a avó faleceu, e a gente estava assim, todos emotivos e chorando e tal. E aí eu olhei para um dos meus filhos, eu não quero expô-lo aqui, mas acho que vocês podem até acabar sabendo pelo jeito. Aí eu olhei para ele assim e vi que ele estava... Aí eu disse assim, meu filho, você pode chorar, é a sua avó. Viu? Nós convivemos com ela muito de perto. Agora é o momento da gente chorar. Não é feio chorar. Pode chorar. Aí ele começou a chorar. O outro não precisa nem mandar. Chora a hora que quer. Blá, blá, blá. Não. Eu falei, chora, meu filho. Ele mãe. Ele começou a chorar. Então, é exatamente essa... Às vezes, fica meio insensível às coisas, porque é calmo, porque é tranquilo, e às vezes torna-se até indiferente a uma coisa que ele podia estar dentro, por causa dessa coisa mais, sabe, dessa coisa mais sensata, mais tranquila, e às vezes não consegue nem participar de uma emoção que todo mundo está participando. E aí você lembra para ele que ele pode chorar, e aí chora. Esconde sentimentos. É muito esse filho também. Sabe? Não expõe. A gente tem que cutucar. Não, estou percebendo que acho que você está sentindo alguma coisa. Não tem nada. Aí você cutuca mais um pouquinho. Então. Aí conta. Entende? Então, esconde sentimentos e guarda ressentimentos com facilidade. Lembra que tem características muito legais, na parte boa da coisa, pacificador, leal, bom ouvinte, compreensivo. Porém, ele tem problema de guardar ressentimentos. Então, às vezes, se magoa por coisa tão boba. Ao mesmo tempo que vocês estão vendo os lados, o bom e o ruim, como se mistura. Então, gente, todos nós temos esse lado maravilhoso, admirável, mas temos o lado que é ruim. E quando a gente identifica isso na família, primeiro em você vai saber se limitar, você vai saber se segurar, você vai saber evitar. E vai saber respeitar o outro naquela fraqueza que é característico da personalidade dele. Respeitar, falar uma palavra boa, que a gente já vai entrar nessa parte de falar a palavra boa. E a característica principal dele ele é o contemplativo.
tá? Existe semelhança, quarta coisa importante para a gente entender, existem semelhanças entre as personalidades. Foco e ritmo. Algumas personalidades são naturalmente focadas em projetos, enquanto outras são mais focadas em relacionamentos. Uns mais humanos, outros mais técnicos. Entretanto, uma não é melhor que a outra. A mistura individual e única de estilos de personalidade que há em você, a mistura individual e única de estilos, pode fazê-la focar tanto em tarefas como em pessoas. Por isso que eu disse, a gente não é só um estilo. Podemos ser um mais, mas temos um pouco dos outros dois. Então, nós somos 3 estilos, juntando aí, tá? Já o ritmo tem a ver com a velocidade com a qual pensamos, reagimos e vivemos. Algumas pessoas tendem a agir mais rapidamente, enquanto outras mais devagar, que está dentro daquelas personalidades de início lá. Somos mais impulsivas, né? Fazemos rápido, né? Então, isso está ligado a ritmo, velocidade, em pensar, em reagir, em viver, tá? Como construir relacionamentos mais próximos? Tá? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, com a ajuda de Deus. Deus é o mais interessado no modo que nós tratamos uns aos outros, do que, isso é tão importante, em quem está certo ou errado. Deus não está muito interessado, mas ele errou, ela errou. Deus está mais interessado, não é em que você destaque o erro dele ou dela, mas em que você saiba tratar com dignidade aquela pessoa. Ele está mais preocupado no seu tratamento para com aquela pessoa do que apontar o erro dela. Mas Deus não é santo? É. Mas Ele criou as personalidades, Ele quer preservar cada um de nós. Ele quer que a gente seja saudável e não doente. Ele quer que a gente produza o melhor da personalidade que Ele nos deu. E não que a gente se extingua, que a gente se encolha, né? Que a gente seja roubado. Não, Ele não quer isso. Então, Ele está mais preocupado do jeito que você trata do que você apontar o erro. Amém? Entendemos isso? Tá? Existem formas específicas de melhorar nossos relacionamentos. Tente realizar modificações. Diga, eu preciso mudar meu estilo de personalidade ao tratar as pessoas que são diferentes do meu estilo. Esqueci de cuidar, de guardar, ficou todo gelado. Pode pedir alguém para colocar um mais quentinho para mim, por favor? Que já ficou geladinho, ficou suco. Bem ruim. Vamos lá. Modificações em seu estilo de personalidade para ajudar outras pessoas. Este era o segredo por trás da capacidade de Paulo de espalhar o evangelho a diferentes grupos de pessoas. Lá em 1 Coríntios 9, 19 a 22, o apóstolo Paulo diz assim, eu estou transcrito aqui, fica mais fácil para mim. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É aquilo que a gente fala, irmãos. Muitas das vezes nós estamos fazendo campanhas para pessoas da nossa família serem salvas, serem libertas. E o que pega, o que eu peço no altar, eu desfaço na minha casa através dos relacionamentos. Porque a gente, em vez de ressaltar, e eu vou dar dicas aqui legais, se você quiser anotar algumas, porque são muitas, tá? Mas já vamos entrar nessas dicas agora, como você fazer. Mas eu quero que você pense nisso. Muitas das vezes a gente está orando para salvar, para mudar o marido, os filhos, etc.
Mas a gente tem um relacionamento em que a gente está sempre apontando os defeitos do outro estilo de personalidade. A gente, em vez de usar as partes da nossa personalidade que são boas, que são admiráveis, que são assim saudáveis, a gente está direto usando as limitações e as fraquezas para justamente prejudicar as relações com os outros estilos de comportamento dentro da nossa casa. Então, isso acaba matando o nosso evangelho dentro de casa. Entende? O apóstolo Paulo, ele diz, ele não deixou de ser quem ele era. Ele diz, eu fiz-me como se fosse para atingir aquele que era. Entende? Se era sem lei, eu me fiz sem lei. Mesmo tendo a lei de Cristo. Estando debaixo da lei de Cristo, eu fiz-me sem lei para aqueles que não tinham lei nenhuma. E fiz-me como se estivesse debaixo da lei. Não era. Eu estou debaixo da lei de Jesus. Mas eu me fiz debaixo da lei, da religiosidade, para ganhar, para atrair quem era religioso. Eu não era, mas eu me fiz. Então, a gente pode fazer essas coisas se a gente considerar que o estilo de personalidade do outro pode ser atingido em amor quando a gente entrega o nosso estilo de personalidade na mão do Espírito Santo. Amém, gente? Então, vamos lá. Esta parte eu vou fazer sentada, porque eu estou com dor nas minhas pernas, vocês me dão licença, amém? Então, vamos lá, né? Eu sou baixinha, essa alve está na minha frente. Ficou na sua frente? Não, né? É que essa alve fica na nossa frente, né? Vamos lá. Modificações nos estilos de personalidade. Como a gente pode modificar os estilos de personalidade? Para cada um daqueles estilos, por exemplo, para o direto, que são os ágeis e extrovertidos, olha como se pode modificar, tá? Diminua seu ritmo. Fale e movimente-se um pouco mais devagar. Se você se identifica mais com o primeiro estilo, que é o ágil e o extrovertido, tá? Que é aquele que é impulsivo e tal, rápido, diminua seu ritmo. Você é acelerada demais, então puxa um pouquinho, porque nem todo mundo é, tá? Fale e movimente-se um pouco mais devagar. Misericórdia. Vamos lá. Outra coisa, seja rápida em pedir desculpas e em dizer que estava errada. Viu? Não é rápida em apontar o erro, é ao contrário. É rápida em pedir desculpas. Por que rápida? Porque a gente facilmente fere as pessoas quando a gente é acelerada, impulsiva. Entende? Então, seja rápida também, mas para pedir desculpas e para dizer, me perdoe, eu errei. Amém? Isso vai ajudar. Outra coisa, pratique a paciência e ouça mais. Por quê? Porque o indivíduo que é ágil, rápido, ele é impaciente, lembra? Então, pratique, tem que se esforçar para ser paciente. Pratica que acaba acostumando. E aprenda a fechar mais a boca e ouvir mais. É exercício, tá, gente? Tem gente que já está sofrendo por antecipação. Ai, meu pai, socorro. Né? Não dê conselhos quando não lhe pedirem. Olha os impulsivos aí, os ágeis, que já... Não é verdade? Vai pegando. Não dê conselhos quando não lhe pedirem. Não pediu? Não dê. Tenha paciência. Mas outro já deu. Você, mesmo que você veja que não está muito legal,
Por quê? Porque essa impulsividade pode parecer orgulho, mitideza, lembra? E pode não ser a hora mesmo que Deus quer falar aquela coisa. E a gente já foi, falou, e aí o prato que devia ser super gostoso se tornou indigesto. Tá? Vamos lá. Passe tempo com qualidade com seus relacionamentos importantes. Quem? Marido e filhos. O que é passar tempo com qualidade? Porque o ágil, ele é sempre apressadinho, nunca tem tempo para nada. Então, tá respondendo e ouvindo, fazendo as coisas. Não é assim que o ágil faz, né? Então, só que passe tempo com qualidade. Largue tudo que está fazendo, senta perto das pessoas mais importantes da sua vida. Gaste tempo com elas, tempo de qualidade. Amém? Não permita que o trabalho ou projetos sejam mais prioritários que as pessoas. Lembra que o ágil é focado em tarefas. E não só tarefas, e as tarefas dele está acima das pessoas. Ele quer fazer, ele quer cumprir com as tarefas. E esquece que tem gente que deseja que ele, ela, que eu ou você que está dentro dessa estilo, sente-se do lado, abrace. Tá? Não seja rápida em elogiar. Não seja. Eu coloquei uma linha, falei o não de uma linha e o restante da outra linha. Apaga o não seja. Seja rápida em elogiar e a mostrar afeto aos que estão à sua volta. Lembra que o rápido aí está entrando para o ágil? Só que o rápido está entrando para fazer o que é bom. E não para cobrar, né? Seja rápida em elogiar e a mostrar afeto aos que estão à sua volta. Suavize sua voz, suas palavras e a forma de aproximar-se de outras pessoas. Gente, vou me esconder debaixo desse banco aqui, dessa mesa. Suavize. E tem tudo a ver, né? Uma frase falada nesse tom é uma coisa. Mas uma frase falada nesse tom é outra coisa. Suavize sua voz, suas palavras e a forma de aproximar-se das outras pessoas. Suave. Relaxe. Tente não controlar ou dominar as situações em seu lar. Gente, vai ter que tomar um remédio quando chegar em casa. Não é verdade? Relaxe, gente, relaxe. Solta o braço, irmã, solta. Solte-se. Relaxe. Tente não controlar ou dominar as situações em seu lar. Agora vamos para o outro. Para um inspirador, que são focados em pessoas, que é o contrário do ágil, tá? Que é mais assim, light, suave. Não se distraia tanto quando os outros estiverem conversando com você. Evite interromper. Fale menos, ouça mais. Outra dica, fique feliz com a rotina. Nem todo mundo gosta da sua espontaneidade. O espontâneo gosta de tudo novo. Mas aquele que gosta de rotina vai se chocar com a sua espontaneidade. Viu? Fique feliz com a rotina. Não fica cutucando o outro que gosta de que essa xícara sempre desse jeito, esse negócio aqui, entendeu? Aguenta firme. Outro conselho, diminua também o ritmo, porque esse aqui tende um pouquinho, né, tem a parte do acelerado. Nem todos conseguem pensar ou movimentar-se tão rápido quanto você. Não use de persuasão e charme para que as coisas sempre fiquem do seu jeito.
Né? Que é coisa de mulher, de uma forma geral, mas é muito desse aqui, que é o inspirador focado em pessoas. Tá? Gosta de persuadir com jeitinho, com charme. Mas qual é o objetivo? É intencional. É para que a coisa vá para do jeito que ela quis, que ele quis. Tá certo? Não use de persuasão. Apaga. Repetir. Seja consistente ao voltar as coisas aos seus devidos lugares. Proteja-se para não comprometer seus princípios em troca de aceitação e aprovação. Proteja-se. Isto é, tome cuidado para não comprometer princípios e aprovação e aceitação, princípios para você ter aceitação e aprovação. Sabe, assim, com aquele de ser jeitinho e de não sei o que, você quer ser aceito, e aí você acaba comprometendo a sua própria verdade. Então, proteja-se disso. Desenvolva um sistema para lembrar-se de compromissos, aniversários e outras datas importantes. Por quê? Porque ele é esquecido. Tá? Então, desenvolva uma técnica para se lembrar, porque às vezes fica super chato quando a gente esquece, né, gente? Desconsiderando a parte da idade, né, Ercília? Então, desconsiderando essa parte, né, mas mesmo assim, a gente que está mais lá para frente, a gente tem que se ajudar, que aí é uma característica da idade. Mas o tempo de agora, século XXI, as pessoas estão muito esquecidas, tá? Por causa da mente acelerada, elas vivem esquecidas. Então, faça isso. Desenvolva um sistema para você lembrar dos compromissos, aniversários e outras datas importantes. Cumpra seus compromissos, mesmo que surja algo mais divertido. Seja fiel ao cumprir aquilo que te pediram para fazer. Para o sensato, que são os lentos e reservados, seja mais aberto à mudança. Lembra que nós falamos que ele não gosta de mudanças? Né? Do jeito que ele fez, falou de mudança e se irrita. Tá? As coisas nem sempre acontecem como planejado. Como ele é calculista, ele gosta de fazer do jeito que ele planejou. Tá? Então, seja mais aberto às mudanças. Isso vai ajudar você, vai relaxar você, vai trazer uma calmaria, né? um prazer maior para a vida. Evite comparar-se com os outros estilos de personalidade. Lembra que ele era indeciso? Né? Não fica se comparando, mas eu sou igual ao fulano. O fulano é bom nessa... Sabe assim? Não acredita em si mesmo. Não seja... evite ficar comparando. Lembra que nós falamos que fomos feitos de uma forma admirável, gente? Não importa que você é diferente da irmã, do irmão, né? Se é diferente do pai, da mãe, não interessa. É admirável, é maravilhoso. Amém? Então, aprenda a expressar seus sentimentos, pensamentos e opiniões. Lembra que ele não expressa? Que, né, fica difícil acessar, então aprenda a expressar. Lembra que eu falei que eu tive que falar para um filho? Chore. Pode chorar. Entende? Não controle, às vezes não consegue nem ficar com raiva. Fica com raiva. Se dê o direito de dar um grito de vez em quando. Faz parte da vida humana, não é verdade? Então, acelere para cumprir seus objetivos. Não seja tão lento, acelere para você cumprir seus objetivos. Outra coisa, lembre-se de que sua segurança está em Deus e não no seu trabalho ou nas pessoas. Tá? O lento e o reservado, que é sensato, ele tem muito disso. Ele faz tudo tão perfeitinho que ele acaba se perdendo na fé. No sentido de confiar em Deus e não no trabalho dele, porque ele é muito perfeccionista, ele quer fazer tudo tão certinho, ele acaba confiando no que ele fez. Não, eu já fiz isso, já controlei isso, já chamei isso, já pus o relógio para despertar, já calculei a ida daquilo no serviço, entende? Isso acaba roubando a fé. Tá? Outra coisa. Proteja-se de sentir-se intimidado pelo direto e pelo cuidadoso, que são direcionados para tarefas.
Então, proteja-se de sentir-se intimidado. É aquele lance, o outro é diferente de você, e aí você fica tomando seta, porque o outro é tão diferente de você, e o direto, ele vai, pá! E o sensato e lento, ele demora para falar. Né? Então, o que você tem que fazer? Você sabe que o outro é direto, ele vai machucar você. Proteja-se disso. Tá? E de que forma? Né? Proteja-se de não ficar ouvindo isso como uma coisa que, tipo, ele é direto e eu sou ruim em comparação a ele. Proteja-se disso. Se sinta importante, admirável, porque Deus te fez assim. Tá? Trabalhe suas mágoas. Perdoe ao invés de guardar rancor. Pessoas muito caladas, elas são muito ressentidas. Elas guardam ressentimentos, tá? Então, trabalhe as mágoas. Como? Fala delas. Conte para outra pessoa que você está magoado com isso, com aquilo. Deixa o outro te ajudar a ver que aquilo não foi aquilo. Que você viu de uma forma diferente. Pratique tomar decisões. Lembra que ele é lento para tomar decisões? Então, exercite. Está vendo que todo mundo tem fraquezas, tem coisas boas, mas todos nós precisamos nos ajudar. Não é verdade? A gente tem que se ajudar para a coisa acontecer. Tá? Já vou encerrar. Para o cuidadoso, é o último, né? Fuja de criticar-se ou criticar os outros. O cuidadoso é aquele focado só em tarefas, tá? Então, fuja disso. Aprenda a pensar e falar de forma mais positiva. Lembra que não tem tanta positividade? Então, aprenda a pensar e falar de forma mais positiva. A Bíblia nos ajuda muito isso. Por isso que a gente sempre fala de púlpito. Leia a palavra de Deus. Decore versículos que vão servir para você encaixar nessas fraquezas. Viu? A palavra de Deus é um livro de encorajamento, é um livro que se encaixa em todas as personalidades e que vai ajudar a gente nas fraquezas da gente. Tá? Então, aprenda a pensar em falar de forma positiva. Evite fazer cara feia ou demonstrar desaprovação. Né? Tem pessoas que ela fala com a face. Né? Então, não é verdade? Então, vai fazendo gestos, né? E vai demonstrando. E evite fazer essa cara feia e demonstrar sua desaprovação. Porque isso, na casa, na família, os familiares conhecem, viu? E eles apontam isso. Tá? Não seja tão dura consigo mesma. O perfeccionismo leva à procrastinação. O que é a procrastinação? É você deixar para depois, é demorar para caramba para fazer as coisas. Tá? É tão perfeccionista que não é prático. E aí, demora. Tá? Pare de trabalhar tanto e dedique mais tempo aos seus relacionamentos. Né? Porque como ele é focado em tarefas, esquece das pessoas. Então, para de trabalhar tanto e dedique mais tempo aos seus relacionamentos. Tome cuidado para não negar carinho aos outros quando estiver magoada. Amém? Não meça seu valor próprio pelo seu ressentimento, pelo seu rendimento. Tá? Não meça seu valor próprio pelo seu, porque é perfeccionista. Então, se ele trabalhou meia hora do dia, ele já mediu que aquilo foi uma porcaria. Por quê? Porque ele não trabalhou o dia inteiro. Porque ele não ficou a madrugada trabalhando. Então, o que ele fez está horrível. Tá? Não meça seu valor próprio por o rendimento que você teve. Elogie, aprenda a elogiar. Você é perfeccionista, mas o que o outro fez, sem o teu detalhe, também ficou bonito aos olhos de muitos. Tá? Aceite e demonstre bastante apreço aos outros. Procure elogiar o que os outros fazem de forma diferente da sua. Porque você é perfeccionista, mas o outro não é. Tá? Eu vou ler aqui, senão a gente vai muito adiante, eu vou ler só a parte que você deve falar e fazer para os... o que eu li foi o que você deve fazer consigo mesma dentro da sua personalidade. Agora eu vou falar para você o que você deve fazer para cada uma dessas personalidades, para ajudá-las dentro da sua casa. Tá? Que tinha uma outra parte aqui, mas a gente vai ganhar tempo. São duas partes,
que eu acho que não vai fica muito distante, que é as personalidades orientadas pelos pontos fortes. Eu vou ler só as partes que eu coloquei, tá? Porque é importante. Vocês estão muito querendo ir embora? Tá, não, posso ler essa parte? Compreenda que todo mundo age de acordo com os pontos fortes ou com os pontos fracos desses traços de comportamento dados por Deus, tá? Personalidades orientadas pelos pontos fortes, tá? Por exemplo, os diretos são conhecidos por serem corajosos. No entanto, um direto, orientado pelos pontos fracos, pode ser rude e indelicado na maneira como se relaciona. O que está dizendo aqui? Compreenda que as pessoas podem agir de acordo com os pontos fortes e você vai ter a parte benéfica. Mas se você ressalta os pontos fracos, você vai cutucar a cobra com vara curta e ela vai te morder. Entende? Ela vai acabar judiando de você. Tome cuidado também para não enxergar nos seus pontos fortes, né? Tome cuidado também para não exagerar nos seus pontos fortes, tá? Todo ponto forte usado ao extremo se torna ponto fraco. Quando você exalta demais, seja em você ou no outro, um ponto forte, você vai incentivar aquela pessoa a ser orgulhosa, arrogante, aí vai cair no ponto fraco de novo. Né? Então, a gente vai para o equilíbrio, que a palavra de Deus sempre nos ensina. Tá? Por exemplo, o amável e divertido inspirador pode ser um contador de histórias. Entretanto, se o hábito de contar histórias nunca dá aos outros a chance de falar, então ele monopoliza a conversa. Tá vendo? Você exalta que ele é isso, que ele é aquilo, ele se acha e toma o lugar de todo mundo. Tá? Peça para Deus mostrar-lhe qualquer área da sua personalidade que atualmente está dominada pelos pontos fracos. E isso é mais comum do que o outro lado, viu, gente? Nós costumamos ser muito atacadas pelo diabo nas partes que a gente erra, que a gente tem ponto fraco. E nisso fica muito sério as relações, porque a gente acaba se vitimizando, a gente acaba adoecendo e adoecendo as pessoas que estão ao nosso redor. Então, em vez de você focar nos pontos fracos seus, procure focar nos pontos mais fortes, em equilíbrio, porque o diabo usa isso. Tá? Então, confie em sua ajuda para transformar aquelas áreas fracas em fortes. Coloque sua fé em Deus para que Ele lhe ajude a amadurecer e a ser uma pessoa orientada pelos pontos fortes. Incentivando os outros, é isso que eu queria ler para vocês. Incentive sua família falando coisas positivas que os façam crescer. Isto não é manipulação, mas formas de dizer eu te amo. São linguagens do amor, viu? As linguagens do amor, elas são partes positivas que nos fazem crescer. Cada estilo de personalidade é edificado quando seus pontos fortes são percebidos e exaltados pelos outros. Por exemplo, o calmo sensato gosta mais de ser elogiado e apreciado em um relacionamento individual. Pessoas muito tímidas, que são calmas e sensatas, elas não gostam de ser expostas, mesmo que com elogios. Às vezes, você tem um filho ou o próprio marido é muito tímido e ele é daqueles que é o sensato, né, que ele é mais calmo, etc. E às vezes você é assim impulsiva e coloca, então, ele fez isso, fez aquilo outro. É um elogio, mas eles não gostam. Eles ficam tão envergonhados que o prazer de ter sido valorizado acaba sendo ofuscado pela vergonha de ter sido exposto. Deu para entender? Amém? Vamos lá. Já o temperamento inspirador, né, no outro ainda assim, não grite elogios a ele para todos ouvirem, já que ele gosta de ser elogiado em particular. Senta com ele, abraça. Gostei do que você fez. Você, foi nota 10. Tá? Isso para ele é melhor do que ser exposto. Tá? Vamos lá. Já o temperamento inspirador, que é falador, que é articulador, etc., ele adora atenção e elogios em público. Então, a gente, como mãe, tá?
Não, a gente não pode tratar os filhos de forma igual nestes aspectos. Estão entendendo? Tá todo mundo igual. Gritei com um, grito com todos. Elogiei um, elogiou todos. Bato em um, batem todos. Na época do passado era assim, né? A Valda me conta muito isso, a mãe. Quando um apanhava, batia, o pai batia em todo mundo, mesmo sem ter razão. Meu pai, eu não peguei essa fase, mas meu pai, minhas irmãs mais velhos, né, eles pegaram isso. Quando um apanhava, sentava todo mundo junto e apanhava todo mundo. Olha que horror, gente. O sangue de Jesus tem poder, não dá nem para fazer as coisas. Vamos lá. Agora, para o membro direto da família, o que você deve fazer para aquele que é direto? Lembra que é o ágil, blá, blá, blá? Ó, você vai falar para ele, tá? Você é autoconfiante. Você vai direto ao ponto. Gosta de estar no comando. Você gosta de responsabilidade. Você é muito determinado. Você está mostrando o que ele tem de bom, tá? Você é motivado. Você sabe tomar decisões rapidamente. Você tem a habilidade de organizar toda a família. Você gosta de entender toda a situação. Você enfrenta novos desafios de cabeça erguida. Você pode agir corajosamente. Você se sente renovado quando faz alguma atividade física. Você está ajudando aquela pessoa, naquele estilo, a reconhecer todas essas coisas boas da vida dela. Tá? E, quando você sabe disso, você olha e se relaciona com aquela pessoa de forma muito mais saudável. Tá? Para o membro inspirado ou inspirador da família, você é uma graça. É divertido estar com você. Você é cheio de energia. Você conta ótimas histórias. Você é muito positivo. Você gosta de espontaneidade. Você ama estar com pessoas. Você é amigável e extrovertido. Você é motivado pelo que é divertido. Coisa séria, não gosta muito. Você se motiva com o que é alegre. Você tem a habilidade de expressar-se muito bem. Você gosta de estar ativo e movimentando-se. Você é renovado quando está com pessoas. Se vocês quiserem, eu fotografo isso aqui também, eu mando para vocês, tá? Que eu ia pôr lá e vocês iam fotografar, mas como a gente não colocou no projetor, né? Para o membro sensato da família, que é aquele mais calmo, tá, gente? Você é muito leal. Você sabe ouvir. Você é pacificador. Você valoriza a sua família. Você não se apressa em tomar decisões. Você traz calma a uma situação estressante. Você ajuda os outros a sentirem-se confortáveis com os modos tão educados que possui. O acelerado nem lembra disso, né? Mas o sensato é tão educado, né, que acaba atraindo, tornando as pessoas mais confortáveis. Você é capaz de ver os dois lados de uma situação, exatamente porque é mais calmo, ele consegue enxergar os dois lados e não julga depressa, né? Você se sente confortável quando não há novas mudanças. Você gosta das coisas escritas ou explicadas passo a passo. Lembra que é todo calculista, tal. Você gosta das coisas, você sente a dor e o sofrimento das outras pessoas. Está focado em pessoas e não em tarefas. Você se renova quando tem um tempo para relaxar e não fazer nada. Se deixar, fica lá. Para o membro cuidadoso da família. Você é muito criativo. Você sente profundamente as coisas. Você é muito organizado. Você tem altos padrões. Esse é o último, tá, gente? Você é muito detalhista.
Você é muito preciso. Isso aqui não é marcando defeitos, viu? Vocês estão ressaltando a qualidade principal da característica aquele estilo de personalidade, tá? E é importante você saber disso, para você não confundir com uma coisa ruim. Ou você faz a tarefa bem feita, ou então nem faz. É porque é o jeito dele. Quando a tarefa não sai bem feita, não, se não é direito, eu não vou fazer. Aí você vai entender por que a pessoa faz assim, tá? Porque essa característica é muito forte nela. Você gosta de conhecer todos os fatos antes de tomar uma decisão. Demora, porque não viu todos os fatos. Quer saber de todos os fatos antes de tomar a decisão. Você tem altos padrões de excelência em algumas áreas. Tá? Você prefere relacionamentos individuais em vez de grandes festas. Prefiro estar no meio de amigos verdadeiros do que em grandes eventos. Tá? Você é uma pessoa séria, mas isso não significa que não seja feliz. Né? O fato de ser sério não significa que você está triste. Entende? É que você não é, né, divertidíssimo, como o outro que só gosta de brincar, aquelas coisas. Né? Você gosta de renovar-se passando tempo sozinho. Ficar sozinho é uma renovação para você. Você se identificou com cada uma aqui, gente? Quer ver? Tem umas que vocês foram bem vocês, não é verdade? Mas tem outras que você tem um pouquinho dessas coisas, não é? Então, a gente não é só uma. Uma é muito forte. Mas a gente tem mais uma e mais outra. Um pouquinho daquelas outras duas. Amém? Eu vou fotografar para vocês. Antes eu vou orar para a gente encerrar de vez. E vou pedir que o Senhor nos dê graça. A gente se conhecer. E a conhecer as coisas boas que Deus colocou nas personalidades que Ele pôs na nossa família. Amém? Vamos orar? Então, fecha seus olhos aí, porque eu também quero comer. Você já comeu, já está até fastiado, né? Então, vamos orar. Quando eu estiver orando, procura lembrar de todas as pessoas da sua família e, se possível, até se cita elas. Ao citar, peça perdão para Deus. Senhor, me perdoa, não estou vendo as qualidades dele e dela. Me ajude. Amém? Pai, a gente agradece ao Senhor de todo o coração, porque o conhecimento, ele é luz, ele traz luz para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, ele joga luz nas nossas trevas, trevas de maus comportamentos e até de pecados, porque quando nós erramos com o nosso próximo, julgando, tornando-o infeliz, ressaltando suas fraquezas, cobrando, nos vitimizando, nós estamos ofendendo a Ti, Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor que nós vamos, a partir de hoje, e até te pedimos ajuda para isso, nós vamos aprender a reconhecer o valor admirável de cada personalidade dentro da nossa família. Senhor, a começar da nossa personalidade. Toda falta de autoaceitação nossa em alguma área da nossa personalidade, alguma característica do estilo da personalidade que o Senhor nos deu, que é a parte mais marcante dela. Senhor, nós te pedimos, primeiro, perdão por não estarmos gostando disso, não aceitarmos isto, como se fosse uma coisa ruim. Senhor, nós te pedimos perdão, tem misericórdia de nós. Nós queremos reconhecer que
estas características fortes da nossa personalidade foi o Senhor que deu, e ela é maravilhosa, ou elas são maravilhosas quando colocadas à disposição do teu Espírito. E nós te pedimos, Senhor, toma para ti, toma estas marcas, estas características fortes, marcantes da nossa personalidade, e nos ajude a lidarmos com elas, Deus, a serviço do amor, a serviço da compreensão, a serviço da tua vontade, para abençoar pessoas, a começar os nossos mais próximos, os nossos mais queridos, que são os nossos familiares. Em nome de Jesus, te pedimos perdão também quando nós não reconhecemos que as diferenças dos nossos queridos conosco não é porque eles são menos valorosos, porque eles são feios, não é legal, não, Senhor, eles são diferentes, mas eles foram feitos pelo Senhor. Os estilos de personalidades que tem dentro da nossa casa, elas são admiráveis também. Nós te pedimos perdão por, em vez de conviver, ressaltar as coisas boas, nós estamos ferindo, machucando, colocando para baixo, dizendo que é ruim aquilo que eles têm, que o Senhor deu. Nós te pedimos perdão, Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a tornar os nossos relacionamentos mais amorosos e pacíficos após este conhecimento. Que em nome de Jesus nós não sejamos a boca do diabo na nossa casa, mas sejamos a boca do teu Espírito, Senhor, para abençoar, valorizar, levantar, encorajar, acalmar cada movimento das personalidades que tem no nosso lar. Em nome de Jesus, nos ajuda, que este conhecimento não fique raso na nossa vida e que a gente despreze. Não, Senhor, que o Senhor nos ajude a pôr em prática tudo que a gente aprendeu aqui e aquilo que o teu Espírito ainda vai nos ensinar. Cura os relacionamentos dentro do nosso lar que já foram enfermados e nos ajude, Deus, em nome de Jesus, a agirmos a partir do tratamento do teu Espírito em nós. Nós oramos em nome de Jesus e eu abençoo cada uma das minhas irmãs e declaro diante do Senhor que cada uma delas, do jeito que o Senhor as criou, elas são preciosas e nós precisamos umas das outras. Eu abençoo cada uma delas, os lares delas, e eu abençoo para que haja crescimento, para que haja maturidade do Senhor e relacionamentos curados, pacíficos e amorosos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus.